Eu tenho certeza que os ETFs são os melhores veículos e a melhor forma para você investir como pessoa física. Mas é verdade que eles têm vantagens e desvantagens. Hoje eu estou trazendo aqui basicamente 8 vantagens dos ETFs e 3 desvantagens para a gente discutir um pouquinho as coisas boas, as coisas ruins e colocar na balança para ver se os ETFs são isso tudo mesmo. Já aproveita então, comenta para mim qual é, na sua opinião, a maior vantagem que um ETF tem, ou se tem alguma vantagem ou desvantagem que eu acabei esquecendo e não colocando nessa lista, beleza? Então vamos lá, a primeira vantagem aqui de cara que você tem já de início é a questão da alta liquidez dos seus investimentos. Então vale lembrar sempre que os ETFs, eles não são bem investimentos. A gente fala, né, que você costuma investir nos ETFs ou em ETFs, mas a verdade é que você investe através dos ETFs. Eles são somente um veículo, um fundo com uma série ali de investimentos e coisas da mesma classe de ativos. E a grande vantagem dos ETFs é que, de maneira geral, eles têm a melhor liquidez possível dentro dos ativos aí do universo dos investimentos. Daí depende um pouquinho de cada classe. Tem ETFs que a liquidez é D+1, alguns é D+2, alguns é D+3, mas eles ficam ali nessa faixa. Então são poucos dias para você liquidar e o dinheiro cair na sua conta. Na minha opinião, isso é uma grande vantagem, porque por mais que em alguns mercados de renda variável, como as ações, você tenha a mesma liquidez, ok, mas em vários mercados de renda fixa, em alguns casos você tem anos e anos de dinheiro travado, ou em fundos convencionais, às vezes você tem ali seu dinheiro preso por semanas ou até meses, dependendo do tipo de fundo de investimento. Segunda vantagem dos ETFs que eu vejo é a questão das baixas taxas e os baixos custos para você conseguir administrar aí esse dinheiro. Então, no momento que você se convence efetivamente que investir de forma passiva é a melhor solução, é a forma mais inteligente, você naturalmente assume também que não é possível fazer isso de graça. Nem tudo na vida é grátis, né? No mercado financeiro, a gente costuma falar que não existe almoço grátis. Então, naturalmente, você vai procurar sempre as menores taxas, os menores custos e os menores impostos, caso eles existam. E nesse caso, a gente tem aqui os ETFs sendo os investimentos com as menores taxas de administração aí da indústria em geral. De novo, quando você compara aí com investimentos convencionais, como fundos de investimentos, FICFIN, FICFIA, até alguns fundos de renda fixa, as taxas aqui dos ETFs são muito menores. Até mesmo comparando com o Tesouro Direto, por exemplo, você tem taxas menores na maioria dos casos, ou então muito similares com algumas outras vantagens. Então, naturalmente, é ruim pagar taxa, essa é uma desvantagem que eu vou falar na parte 2 do vídeo aqui, né, na parte mais final, mas ainda assim você tem as menores da indústria, e faz muita diferença você pagar menos taxa e ainda assim se beneficiar de uma série de coisas. O terceiro benefício tem a ver com as pequenas taxas, mas nesse caso não é de administração, é de imposto de renda. Então, os ETFs aí, se baseando ali em relação à venda das cotas, na esmagadora maioria dos casos, aqui no Brasil, eles têm 15% de imposto de renda, que é a nossa menor alíquota aqui do Brasil. Então, para renda variável, ok, esse é o prazo padrão, se você está comprando ou vendendo ações. Eu não estou considerando o caso de day trade, porque, enfim, não é o foco aqui do canal, então, enfim, 15%, beleza. Mas para alguns casos aí de renda fixa, alguns não, né, quase todos, você tem uma alíquota de imposto de renda que é aquela regressiva, começa em 22,5%, vai para 20%, 17,5% e termina em 15% de imposto de renda depois de 2 anos. E os ETFs aqui você já tem os 15% já no dia seguinte, se precisar. Então você sempre está pagando aí menos imposto, que é uma coisa muito boa, querendo ou não, pelo menos na venda das cotas. Outras duas vantagens é que os ETFs não têm aí a incidência do IOF e também não tem o imposto come cotas, que é aquela antecipação dos seus ganhos não realizados que em vários fundos de investimento convencionais tem, né? Isso acaba com a sua rentabilidade no médio e longo prazo. Inclusive, vou deixar recomendado aqui no final do vídeo 3 argumentos espetaculares que realmente me convenceram que ETFs são as melhores coisas, e lá eu mostro um pouquinho mais sobre essas simulações das taxas, do come cotas e assim por diante. Quarta grande vantagem, essa é clássica, obviamente eu não iria esquecer, é a questão, claro, da diversificação. Então, naturalmente, existem ETFs com menos ativos, existem ETFs monoativos, ok? Mas, assim, na maioria dos casos, quando você compra um ETF, você está comprando ali vários ativos de uma vez só, de uma mesma classe de ativos. E isso está te providenciando, na realidade, a famosa diversificação. E diversificar é importante por diversos motivos, mas no geral aí ele vai diminuir o seu risco, você diminui a volatilidade e você também
diminui um pouquinho ali os efeitos de algum tipo de cisne negro, algum crash específico em algum ativo seu específico. Você fica um pouco mais protegido a esses casos aí de grandes zebras do mercado. É claro que se o mercado se desvalorizar como um todo, você tende aí a se desvalorizar um pouquinho também, mas de forma um pouco mais tranquila. Você está operando ali a média daquela cesta, a média diversificada daqueles tipos de ativos. Eu costumo falar que por apenas um ETF já ser diversificado, claro, você tem que saber escolher o certo, você tem que saber analisar um pouquinho, naturalmente você consegue ter uma carteira com bem menos ETFs. Então ali de 10 a 20 ETFs é mais do que o suficiente para você conseguir diversificar a sua carteira num nível ultra tranquilo, ultra diversificado, até mesmo a nível global. Quinta vantagem tem tudo a ver com a diversificação, mas é justamente a facilidade da exposição. Então a gente já entendeu que é importante diversificar, mas muitas vezes é difícil você diversificar. Você precisaria muitas vezes tirar o dinheiro ou abrir conta em corretora cripto aqui no Brasil, ou abrir conta não sei aonde. Então muitas vezes o que acontece? Você quer diversificar, você até conhece alguns desses investimentos, só que as coisas estão espalhadas. E com os ETFs, pelo menos aqui na nossa realidade do Brasil, que já é bem mais evoluída do que há 5 anos atrás, a gente já tem aqui soluções de ETFs que te permitem ter essa exposição diversificada que você quer de forma fácil a nível mundial. Então, por exemplo, você consegue ter exposições à renda fixa, à renda variável. Ali na renda fixa tem pré, pós, híbrida. A renda variável tem nacional, internacional, tem desde ações, Brasil, estoques do exterior, fundos imobiliários, tem REITs globais, exposição a diferentes moedas e também aí ativos alternativos. E a facilidade para você acessar esses mercados, os ETFs também têm essa vantagem. Existem, por exemplo, outros fundos, né? A gente tem fundos, por exemplo, fundos ativos, fundo de gestão multimercado, né? Os fundos multimercados, vários deles também te dão acesso facilitado a alguns desses mercados diferentes, mercados globais. Porém, muitos deles são bem caros. Alguns deles, por exemplo, não são abertos ao público em geral, são fechados ou têm aplicações muito altas de entrada, né? A partir de 10 mil, a partir de 50 mil, a partir de 100 mil, a partir de 500 mil. Não é todo mundo, muitas vezes, que quer colocar 500 mil reais num fundo para se expor a algum mercado, depende muito do perfil da pessoa. E os ETFs, eles te permitem de forma muito fácil e acessível a ter essa exposição ampla, né? Também tem o próprio valor da cota, tá? Até esqueci de considerar isso, né, como uma vantagem, mas o valor da cota de um ETF é muito acessível, tá? Se você for pegar os mais caros, sei lá, IVVB11 é um dos mais caros que tem hoje em dia no Brasil. Ali é 300, 400 reais, então a aplicação mínima não é algo absurdo, né? Não é como se tivesse que botar 50 mil reais para começar a investir. Cara, é tranquilo. E tem outras soluções que, enfim, né, representam esses mercados de forma bem mais barata. Cotas a partir de 10, 14, 20 reais, 50 reais, 100 reais. Então, hoje em dia, a gente já tem essa facilidade muito, muito tranquila. E claro, se você gosta desse conteúdo, considere deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Vamos lá, então, últimas 3 vantagens. Sexta vantagem agora. A cota, ela é atrelada a um índice, não efetivamente ali ao patrimônio líquido do fundo ou do ETF. Então, o que é essa vantagem especificamente? Diferente de um fundo de investimento convencional, por exemplo, com um patrimônio líquido de 1 bilhão, o que acontece no caso de resgates massivos e o pânico do mercado? Muitas vezes esse fundo ele é obrigado a vender os ativos do fundo a mercado e muitas vezes depreciar o valor daqueles próprios ativos que ele tem na própria carteira, fazer com que os ativos caiam, a cota do próprio fundo caia, o patrimônio do líquido do fundo vai caindo e os resgates massivos podem gerar ali uma grande queda no fundo, não porque o mercado quebrou ou porque o mercado está mal, e sim porque as pessoas estão resgatando o valor ali daquela cota, daquele fundo. Então, o valor da cota, ele querendo ou não, ele é atrelado ao patrimônio líquido do fundo. Ele tem essa relação nos fundos convencionais. Já no ETF, não. Se você tem ali um ETF com 1 bilhão, por exemplo, de patrimônio líquido, do S&P 500, por exemplo, e aí, de repente, o pessoal fala, cara, eu preciso sair, quero sair, o pessoal começa a vender a mercado aquele ETF, aqui do Brasil. O que vai acontecer na prática com o preço do ETF, com o valor dele? Basicamente nada. Ele vai continuar seguindo o S&P 500. Lógico que se o S&P 500 estiver caindo, o ETF vai cair junto, óbvio. Mas não é porque as pessoas estão vendendo que o ETF está caindo. O ETF está caindo porque o mercado está caindo. Se as pessoas venderem ou não, ele vai cair, ele vai subir por arbitragem.
Então o que acontece? No evento em que o S&P está parado, ele ficou parado um dia, 0% de variação, beleza. Todo mundo vendeu, 1 bilhão de vendas, sobrou você com 5, 10 mil reais sozinho naquele ETF. O que vai acontecer na prática? Nada, você vai continuar tendo os seus 5, 10 mil reais ali, porque o ETF não vai despencar. O market maker ele vai fazer essa arbitragem que a gente fala. Então, se tem tanta gente querendo vender numa ponta, o market maker vai pegar essas vendas, ele vai comprar dessas e ele vai vender numa outra ponta. Obviamente, o market maker vai cobrar um spread disso, ele tem ali uma arbitragem entre diferentes mercados, mas efetivamente o fundo não vai despencar só porque está todo mundo vendendo. Repito, se for o S&P 500 que está caindo, aquele fundo que é vamos lá, o índice que está realmente apontando para onde o ETF vai, naturalmente ele vai cair. Tá? E sim, se o ETF ele for muito concentrado, com poucos ativos, é verdade, é possível que se todo mundo vender o ETF, ele tiver um patrimônio líquido muito, muito grande, isso pode afetar um pouco o mercado. Mas assim, na grande maioria dos casos, não é assim que funciona, tá? O ETF ele segue um índice, não é o ETF que vai puxar o índice efetivamente. Essa é uma discussão bem complexa, mas você está, de certa forma, protegido aí a resgates massivos. Sétima grande vantagem em relação ali dos ETFs versus a sua carteira pessoal como pessoa física, por exemplo, ele tem uma eficiência tributária perfeita para o rebalanceamento dos ativos lá de dentro. Muita gente fala, né, pô, Antônio, eu vou comprar os 500 ativos do S&P, porque daí eu não preciso pagar uma taxa de administração. Essa é daquelas economias bem burras e bem mal pensadas que algumas pessoas falam, que não faz sentido nenhum. Para você comprar o S&P 500 na mesma proporção ali do índice, você vai ter que ter, acho que mais de $1 milhão, tá? Para conseguir comprar ali na proporção correta. Primeiro que a maioria das pessoas nem tem isso. Quem tem esse tipo de dinheiro não faz esse tipo de afirmação, porque já parou para pensar o quão ridículo e inútil é essa economia de taxa. E mais do que isso, mês a mês, ou trimestre a trimestre, ou semestre a semestre, quando o índice que você está seguindo com o ETF ele muda, ele rebalanceia, você, pessoa física, para comprar e vender os seus ativos para, de novo, né, tentar ficar igual ao índice, você vai pagar imposto de renda nessas vendas, nessas compras. Então, você não tem uma eficiência tributária como o ETF tem. Quando você comprar o ETF, na hora que ele for rebalancear, ele não paga imposto lá dentro. Ele vai comprar os ativos, vender eles, não vai ter imposto, e ele vai manter aquela cesta constante conforme o índice. Isso vale para a renda fixa brasileira, para a renda variável e assim por diante. Então, ele tem uma eficiência tributária gigantesca no rebalanceamento, de forma que dentro dele mesmo, ele já está comprando e vendendo o que ficou caro, o que ficou barato, de acordo ali com o índice que ele segue, né? Obviamente, você tem que analisar o índice, tem que analisar o ETF, tem tudo isso, mas a vantagem tributária de não pagar imposto no rebalanceamento interno, ele tem. Os fundos no Brasil têm isso, os fundos ativos também têm, tá? Isso aqui é mais para comparação com a pessoa física, muitas vezes que tenta replicar o ETF na mão e basicamente é impossível. E última colocação aqui, ó, oitava grande vantagem dos ETFs, aqui para encerrar as vantagens e começar a meter o pau aqui com as desvantagens, né? Vamos lá, vamos ser honestos. A oitava vantagem é a transparência, tá? Por incrível que pareça, pelo menos para mim, tá? Na minha opinião, isso é fundamental. Eu não coloco o meu dinheiro na hora de investir, na hora de deixar lá rendendo. Pode ser até que tenha mais risco, tá? Mas eu não coloco meu dinheiro naquilo que eu não sei o que é, o que funciona e o que representa. Então, muitos investimentos aqui no Brasil, a gente tem uma certa falta de transparência que abre uma porteira imensa e violenta para qualquer coisa, para todo tipo de coisa, para ser sincero. Então você certamente já ouviu da história dos COIs, que você nunca sabe o que tem lá dentro, se ele é uma caixa preta, uma caixa alaranjada, sendo uma caixa de qualquer cor, que lá dentro você não sabe o que tem, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, mas você como investidor não tem como avaliar, você não tem como analisar. Então, para mim, isso é insustentável, não funciona assim, né? Vocês devem imaginar, eu analiso muito bem aquilo antes de botar o meu dinheiro, obviamente. E no caso dos ETFs, você sabe exatamente o que ele compra, o que ele se refere, a que mercados ele está exposto, ao que pode influenciar, e é isso, você sabe claramente. Próprios fundos multimercados ou fundos de ações, você sabe mais ou menos as classes que eles investem, os mercados que eles vão estar expostos, se é mais renda fixa, se é mais renda variável, se é um fundo cambial, por exemplo. Mas você não sabe efetivamente o que o gestor está ali fazendo. Claro, você colocou ali, enfim, você botou o seu dinheiro, está pagando o gestor uma taxa bem alta, beleza? Mas você confia nele, mas você não sabe o que tem lá dentro. Para mim, infelizmente, não funciona. Eu quero saber ao que está exposto o meu dinheiro, em que ele está aplicado. E no caso
os ETFs, eles me fornecem essa transparência perfeita. Eu sei o que eu estou comprando, quando eu estou comprando, quando que vai mudar, como é que vai ser a mudança, o que vai acontecer, quem que é a gestora e principalmente quais são os ativos lá de dentro. Que efetivamente é isso que mais importa quando você está comprando um ETF. E pensando em tudo isso, eu preparei um manual prático de investimentos em ETFs aqui no Brasil que eu vou lançar essa semana a partir aí dos próximos dias. É um mini curso super direto ao ponto com todos esses conhecimentos e mais alguns ainda um pouco mais avançados. Você pode ter acesso numa condição especial aí, bem acessível para a gente revolucionar o mercado de ETFs aqui do Brasil. Se você não gosta de manual prático, que é coisas mais avançadas de cara, aí eu te ofereço as nossas comunidades com as análises de mercado com o bônus aí das carteiras recomendadas. Se tiver interesse, é só clicar nos links aí da descrição e do comentário fixado. E agora vamos lá então, né, para as desvantagens, porque elas também existem, tá? E agora eu quero pedir a sua ajuda para você que está assistindo até o final, você que às vezes está se segurando para deixar um hate aqui no canal. Por favor, coloque mais desvantagens aí nos comentários, porque eu gostaria muito de ver a opinião de vocês, a opinião das pessoas que muitas vezes não gostam tanto de ETFs ou que não concordam com essas 3 desvantagens que eu separei aqui, tá? De verdade, para botar aí, eu quero muito entender mais a fundo, enfim, esses pensamentos, essas outras ideias. Então vamos lá, primeira desvantagem, obviamente, a taxa de administração, ela existe. Então por mais que é uma vantagem ela ser extremamente baixa, extremamente barata, eu concordo que é uma pequena desvantagem você ter que ali pagar uma taxa de administração no médio e longo prazo. Então é fato, isso tira um pouquinho da sua rentabilidade, sim, isso é inegável, tá? Perfeito. Mas aqui é um contraponto, se você vai ter que pagar alguma taxa que seja a menor possível. Porque, na minha opinião, não pagar nenhuma taxa para estar exposto de forma passiva, neutra, diversificada, é quase impossível. A chance de você perder para o índice e a rentabilidade ser menor do que o índice, ela é muito maior, a chance e a relevância, do que você efetivamente pagar uma taxinha de administração. Então, na minha opinião, é uma desvantagem, mas ela é menos relevante do que a vantagem, enfim, de tudo que a gente já falou, tá certo? Segunda desvantagem, que também me incomodava um pouquinho mais aí no início, e hoje em dia eu já, enfim, já caí na real e percebi que tende à perfeição no modelo que é feito hoje. Então o segundo defeito aqui, a segunda desvantagem em relação aos ETFs é que você não tem um controle perfeito dos ativos lá de dentro. Uma das coisas que o pessoal fala muito é, pô, Anthony, mas se eu for comprar o Ibovespa, por exemplo, eu vou comprar Petrobras, vou comprar Banco do Brasil, vou comprar Itaú, mas eu também vou comprar empresas ruins, lá, americanas. Americanas não tá mais em Bovespa, tá? Mas na época que ela tava, você tinha que comprar ela também, porque ela tava no cestão, por exemplo. Ou então empresas que você não gosta, empresas que você é contra. Enfim, cada investidor aí tem as suas ideias. Mas aí eu digo para você o seguinte, né? Perfeito, você não tem como controlar exatamente o que tá naquele cesto. Você não controla isso, você tem que comprar e aceitar, ou não compra, beleza? Mas na esmagadora maioria dos casos, de novo, você comprar o cestão para estar diversificado é muito mais útil e mais relevante do que uma ou duas ações que você não gosta, um ou dois títulos públicos que você não gosta lá de dentro daquele ETF. Então você não tem o controle exato, faz parte, você tem que aceitar isso e ver se é tão relevante assim, mas na maioria dos casos você está comprado em todos os ativos mais relevantes e melhores. E a outra vantagem em relação a essa desvantagem é que muitas vezes um ativo que vai surpreender todo mundo por uma grande rentabilidade, não estava no radar de todo mundo. Então você muito provavelmente nunca compraria os ativos que mais surpreendem ao longo dos anos. Mas quando você compra o cestão, quando você compra toda aquela classe, você acaba, de certa forma, estando exposto a eles, tá? Isso aí é até uma certa forma que a gente chama de exposição convexa, né? Você quer estar exposto à sorte sem necessariamente estar tão exposto assim ao azar. Então, ao invés de você comprar uma única ação ultra fora do radar de todo mundo, que pode ser que você acerte, mas é difícil, né? Você acaba comprando todas elas e, de certa forma, estando exposto aí à grande valorização de algumas que não estão no radar de ninguém. A gente costuma falar que é de 4 a 6% dos ativos, ali das ações principalmente, tá? Títulos públicos é um pouquinho diferente, mas, enfim, de 4 a 6% dos ativos aí que acabam carregando o resultado positivo aí e tão forte dos índices. Então é muito difícil você acertar aqueles 4% daquelas ações que mais carregaram. Às vezes são as óbvias, né? Às vezes é a Nvidia, às vezes é a Apple, beleza? Mas e quando não são? E quando são outras? E quando essas decepcionam e não surpreendem? Então é muito difícil você ficar nessa de vou prever o futuro, sendo que você, enfim,
não consegue prever o futuro efetivamente, né? É muito difícil, eu nem tento. Bom, e o terceiro, enfim, problema ou desvantagem, tá? Inegável, é em relação à questão tributária dos dividendos. Então, existe um imposto de renda de 15% nos dividendos. Isso é uma desvantagem em relação aos isentos aqui do Brasil, ok? E também não existe isenção até R$20.000 naquelas vendas das ações, né? Existe essa questão diferenciada para quem faz stock picking, por exemplo. Então, de fato, isso são desvantagens. A questão dos R$20.000 realmente não tem choro, não tem contraponto. Realmente é uma situação mais chata, né? Lamento, é a lei. Né? Se a gente quiser que mude a lei, tem que mudar os representantes, enfim, tem que ver com quem decide isso aí. Mas na questão dos impostos ali de renda dos dividendos, para mim ainda fica, assim, é ruim, né? Óbvio que é ruim, óbvio que eu não gosto, mas ainda fica algo relativamente aceitável, porque quando você compara ali com diversos dividendos de países desenvolvidos, ou é 15% ou é 30%. A gente pega o caso ali da Irlanda e também dos Estados Unidos, né? Tem diferentes regimes, não é assim simples, eu estou simplificando algumas coisas, mas a gente sabe que quem quer estar investindo aí em moeda forte vai pagar imposto de renda nos dividendos, tá? Quem quer isenção, investe em moeda fraca. E aí, enfim, né? Você já sabe o que vai acontecer com o real daqui a alguns anos. Né? Será que eles vão trocar de moeda? Será que ele vai seguir desvalorizando? Então, enfim, efetivamente é assim que o mundo funciona. Mas é verdade, pagar imposto nunca é tão legal assim, mas enfim, são as regras e você não consegue fugir muito disso. Bom, então é isso. Eu considerei essas 8 grandes vantagens, essas 3 grandes desvantagens. Tentei ser o mais sincero e mais honesto aqui. De verdade, se eu esqueci de alguma vantagem ou desvantagem, escreve para mim aqui nos comentários, por favor. Se eu esqueci ou se eu não percebi alguma, eu faço questão de reforçar aqui nos comentários ou no próximo vídeo, numa boa mesmo. Mas para mim fica nítido que para a esmagadora maioria das pessoas físicas, principalmente aquelas que já têm uma profissão estruturada no dia a dia, já tem coisas para fazer, já é difícil gerenciar a sua vida financeira e os seus investimentos, seu patrimônio de forma segura. Imagina gastando um tempão para muitas vezes perder dos índices passivos que são baratos, eficientes, diversificados, seguros, na grande maioria das vezes, se você souber escolher, e claro, te proporcionam aí uma vida muito mais tranquila e até mesmo uma boa rentabilidade aí no médio e longo prazo. E se você ainda não se convenceu e quer saber os 3 argumentos que de fato me convenceram que o ETF é o melhor veículo e é o melhor investimento, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, porque isso aqui foram vantagens e desvantagens. Agora, esses 3 argumentos também têm a ver com as vantagens, obviamente, mas são daquelas coisas que quando eu entendi de verdade, eu falei, cara, realmente todo o resto é perda de tempo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, do seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.